Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Retornamos a essa casa para darmos continuidade às nossas conversas a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que, quando tivemos aqui a primeira vez, falamos que íamos conversar sobre as 5 bem-aventuranças presentes no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira delas foi Bem-aventurados os aflitos, mais ou menos em fevereiro estivemos aqui, e hoje nós vamos ver Bem-aventurados os misericordiosos. Então, recapitulando bem rapidamente, por que a gente escolhe as bem-aventuranças? Ora, quando Jesus aqui teve, ele disse que bem-aventurados seriam aquelas pessoas que seriam felizes no futuro. Então, cada uma dessas 5 bem-aventuranças que nós vamos ver são caminhos que nós devemos traçar em nossas vidas para sermos felizes no futuro, já que todos nós queremos ser felizes mais ainda no futuro. Então, lá nós vimos os pobres de espírito e aqui nós vamos ver hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Como geralmente costumamos fazer, primeiro, o que se entende como misericórdia? O que é misericórdia? Para poder a gente conseguir entender. Porque, volto a falar, a gente só achar bonitas as palavras de Jesus e ficar reproduzindo, decorando, sem saber o que elas significavam, não adianta de nada. A gente tem que entender o que é que Jesus queria passar para a gente, para poder aí sim, realmente colocar em prática em nossas vidas. Então, o que é misericórdia? Às vezes você está andando assim na rua, encontra um conhecido, aí ele vem cá para eu te contar uma coisa, aí conta uma história, geralmente a gente falando mal de alguém, né? Aí fala mal de uma pessoa, aí a pessoa diz assim, misericórdia. Será que é essa misericórdia que Jesus estava falando? Ou então você mesmo está andando assim, aí vê uma pessoa que você julga que está fazendo uma coisa errada e só Deus tem misericórdia dessa pessoa, né? Geralmente se usa assim. Mas qual foi a misericórdia? O que significa a misericórdia que Jesus falou, já que ele disse que bem-aventurados são os misericordiosos? Então, como sempre, Kardec faz, né? Ele traz 3 passagens do Evangelho, as 3 são de São Mateus, para nos introduzir o assunto, para nos dizer o que é a misericórdia. Na primeira das passagens, tem lá dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão para si misericórdia. Então, essa primeira não é muito explicativa, não tem muito como a gente saber o que é misericórdia. Mas já é uma coisa que está dizendo assim, que é recíproca, que se você der, você vai ter. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia para si. Na segunda passagem do Evangelho, aí só lembrando também, né? Ainda é a segunda vez que estamos aqui, então pode ser que não estejamos bem familiarizados. Eu passo as passagens do Evangelho com minhas palavras. Não vou estar aqui falando em voz, que é até difícil de falar, né? Voz que a gente traz, deixa mais fácil da gente entender, mas são as palavras do Evangelho, só que com uma nova roupagem, digamos assim, né? Toda história minha se passa no Nordeste, então mesmo quando é uma história lá, Jesus, o povo vai falar, oxe, vai falar, porque tudo foi no Nordeste que aconteceu. Então, na segunda passagem, Jesus disse o seguinte: se você perdoar alguém que lhe fez um mal, o Pai que está no céu também lhe perdoará. Mas se você não perdoar alguém que lhe fez um mal, o Pai que está no céu também não lhe perdoará. Então veja que nessa segunda passagem ele estava falando já usando a expressão perdão e falando também de novo da reciprocidade, né? Se você quer perdoar, ser perdoado, você tem que perdoar. Na terceira passagem, é o tal, uma daquelas passagens, né? A gente sabe muita passagem decorada, né? Todo mundo sabe um pedacinho de passagem decorada. Aí é uma daquelas que a gente sabe decorada. Mas que a gente tem que entender a profundidade, exatamente o que Jesus queria passar sobre isso. E essa terceira passagem é a tal dos 70 vezes 7.
Que passagem foi essa? Jesus disse lá, estava conversando, né, fazendo suas pregações aos discípulos, e ele disse o seguinte: ora, toda vez que alguém tiver alguma coisa contra você, procura aquela pessoa, tenta conversar com ela. Se aquela pessoa te escutar, você ganhou aquela pessoa para você. Aí Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes então eu devo perdoar o meu companheiro de jornada, né, o meu amigo? Aí Pedro disse: 7 vezes? Aí Jesus: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. São as 3 passagens. Então, para essas 3 passagens que introduzem o assunto através do Evangelho da misericórdia, já dá para ter uma noção do que é misericórdia. Misericórdia é semelhante a perdão. Misericórdia é semelhante a perdão. Só que aí vem a seguinte questão, que eu também gosto muito de fazer essa ressalva. Muitas vezes o Evangelho usa palavras muito fortes, que a gente no dia a dia não se imagina com aquela palavra. Quando, por exemplo, fala lá de inimigo, o Evangelho às vezes fala, né, amai o vosso inimigo. Aí a pessoa pensa que inimigo é alguém que vai encontrar na rua e vai querer dar um tiro em você. Não. Né? Isso aí é um inimigo mortal que você tinha. Mas imagine inimigo como uma pessoa que você não tem simpatia, a pessoa também não tem simpatia por você. Você já fez uma coisinha ruim para ela, ela já fez uma coisinha ruim para você, mas vocês se falam, se cumprimentam, porque são pessoas educadas. Então, quando fala perdão, né, eu lembro quando eu era pequeno, em casa, né, tinha irmãs, aí fazia alguma coisa, aí a discussão era para saber se era motivo de desculpa ou de perdão, porque desculpa era uma coisa fraquinha, perdão era se a briga tivesse sido muito feia. Então, para a gente não ficar com essa ideia de que perdão é uma coisa muito grave, você parar para pensar, não, acho que eu não preciso pedir perdão a ninguém, porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca bati em ninguém. Não pensem que perdão é essa coisa muito grande, não. Pensem na desculpa mesmo do dia a dia. Então, mesmo que a gente use aqui diversas vezes hoje a palavra perdão, não pensem que são só coisas graves que a gente está falando. São as coisas do dia a dia, as alfinetadazinhas do dia a dia que a gente dá e que a gente também leva, né? Então, vamos entender como a desculpa mesmo da criança e não o perdão tão forte do adulto. Então, diz Kardec que perdão é a misericórdia. Perdão e misericórdia são quase que sinônimos. Só que aí vamos pensar direitinho essa história de perdão. Por quê? Porque muitas vezes, o que é que a gente escuta? Eu perdoei fulano, fulano fez não sei o que comigo, eu perdoei fulano. Perdoei ele, mas não quero nunca mais ver ele na minha frente. Espera aí, você perdoou? Isso é perdoar? Não. Porque o verdadeiro perdão é aquele que sai do coração. Tem outra que muita gente, a gente não fala não, a gente só escuta o povo dizer isso. Não, eu perdoo fulano e quero que ele seja bem feliz, mas bem longe de mim. Você perdoou essa pessoa? Ou você está querendo se enganar de que perdoou essa pessoa? Ou ainda aqueles que acontece alguma coisa, aí, não, eu te perdoo. Perdoei fulano. Certo, você perdoou aquela pessoa. Aí 6 meses depois acontece alguma coisa ruim para aquela pessoa. Tá vendo? Foi fazer não sei o que comigo. Olha aí o que aconteceu. Você perdoou essa pessoa? Você está se sentindo bem pelo mal que aconteceu a outra pessoa. Então você verdadeiramente não perdoou aquela pessoa. Então, perdoar é muito mais, a misericórdia, aquela ensinada por Jesus, é muito mais do que esse perdão que a gente fala. É o perdão junto com o esquecimento. Mas veja, esquecimento não significa dizer que se você verdadeiramente só perdoou, se você esqueceu mesmo, apagou da sua memória, uma amnésia. Não, não é isso. Esquecimento é você não ficar com esse rancor dentro de você. Você não ficar alimentando esse sentimento de vingança. Você não ficar feliz porque aconteceu uma coisa ruim com a pessoa. Ou você querer que ela seja feliz, mas nunca mais nem querer ver a pessoa na sua frente. Então, você não esqueceu a ofensa. É esquecer a ofensa e não o ato em si que ela fez, que a pessoa, enfim, que aquela situação lhe desagradou. Então, quando diz a misericórdia é o perdão, mas o esquecimento das ofensas, não é que a gente vai apagar a memória, vai ter todo mundo uma amnésia coletiva e ninguém vai lembrar mais de nada, não. Não é isso. É a gente esquecer a ofensa que aquele ato causou na gente. É
é a gente realmente perdoar de coração. Porque aí, como diz Kardec, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Qual foi o que Jesus quis ensinar a gente? É claro, o perdão do coração. Aquele que vem de dentro, aquele que vem carregado de um sentimento verdadeiro. Verdadeiramente você perdoa. E não para você estar querendo pousar para os outros de uma pessoa boa. O perdão só da boca para fora. Por quê? Como nós vimos na primeira vez, bem-aventurados os pobres de espírito, que nós vimos lá, que é sinônimo de humildade, pobreza de espírito é a mesma coisa que humildade. Nos diz Kardec que em quase todo capítulo ele vai tocar nesse assunto humildade, nos diz Kardec que a humildade deve estar à frente de todos os nossos atos, de todas as nossas condutas, enfim, dos nossos pensamentos. Então, até para perdoar, você tem que ser uma pessoa humilde. Como assim? Já não basta perdoar? Porque se for o perdão dos lábios, você está querendo parecer para os outros que é uma pessoa boa que está perdoando. Então, muitas vezes, a forma com que você dá perdão, você pode estar humilhando a pessoa. Aí está lá um grupo de amigos. Aí, você e outra pessoa, nesse grupo, nessa roda de, 10, 12 amigos, de escola, de faculdade, enfim, da casa espírita, de onde quer que seja, vocês tiveram uma rusgazinha, vocês brigaram. Mas aí, depois de um certo tempo, estão os dois lá, conversando com todo mundo. Aí alguém diz assim, eita, fulano, que bom que vocês estão juntos aqui novamente, reunidos com todos nós, estamos aqui conversando amigavelmente por conta daquele problema. Aí você, nem um pouco de humildade, diz, pois é, ele fez aquele negócio mesmo, eu me chateei mesmo, mas eu sou uma pessoa tão boa que eu perdoei ele. Não é, fulano? Esse é o perdão do orgulhoso. Você não está tendo mérito nenhum de estar praticando aquele ato, porque você está querendo se sair de melhor do que aquela outra pessoa que você discutiu. Você deixou a sua humildade de lado e está querendo ser o superior naquele momento. Então, até para perdoar, a gente tem que ter humildade. Então, Kardec já introduz desse jeito, assim. Duas coisas. Primeiro, o verdadeiro perdão é o do coração e não o da boca para fora. É aquele sentimento verdadeiro que você está perdoando, esquecendo todas aquelas ofensas. E segundo, nós temos que ter humildade para perdoar e não orgulho para dar o nosso perdão. Então, Kardec diz o seguinte, olha, todos nós, isso é uma coisa muito importante para a gente, porque, mais um parênteses que eu vou fazer aqui, todas as vezes que estiver aqui eu vou fazer esse parênteses. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec através da codificação, a literatura complementar, elas servem para nos tornar pessoas melhores. Nada disso serve apenas para a gente ter conhecimento. Eu tenho muito conhecimento, eu sei toda a codificação decorada, os 400 livros de Chico. Não. Conhecimento puro e simples não serve de nada. Ele serve para a gente colocar em prática em nossas vidas. Então, todo esse conhecimento, que é a proposta do Espiritismo, né, nos instruir cada vez mais nas palavras do Evangelho, de como sermos pessoas melhores, eles têm que ser colocados em prática. Pois bem, a partir disso, uma observação super importante. Nós temos que nos enxergar e enxergar o próximo como criaturas em processo de evolução. Então, ninguém aqui é perfeito. Se ninguém aqui é perfeito, a gente erra. Se a gente erra, o outro também erra. Se a gente erra com o outro vai errar com a gente. A partir disso, é importante uma coisa que Kardec fala, que é quando a gente diz assim, eu nunca perdoarei o que fulano fez comigo. Opa, peraí. Aquilo que ele fez foi imperdoável. Ora, se nós o tempo inteiro precisamos que perdoem os nossos erros, quem sou eu para estar julgando e dizendo que o que fulano fez, isso é imperdoável? Não. Todos nós estamos evoluindo. Todos nós ainda falhamos, acertamos nas nossas decisões. Então, se a gente quer que os outros desculpem os nossos erros, quem sou eu para estar dizendo que o erro que o outro fez ele é imperdoável? Não, todos nós precisamos de perdão pelos nossos erros. Então os outros também precisam do nosso perdão aos erros que eles cometem com a gente, né? Então, nunca mais essa história de que nunca perdoarei ou aquilo que fulano fez foi uma coisa imperdoável. Então aí começa, esse capítulo 10 é um capítulo que tem várias e várias e várias passagens de evangelho. Começa uma série de passagens super interessantes que a gente vai analisar aqui e vai trazer sempre tentando mostrar no dia a dia o que aquilo significa. A primeira dessas passagens é uma passagem também de São Mateus,
sobre reconciliação. E essa passagem é bem completa, assim, porque, como já falamos aqui da outra vez, Jesus, ele não poderia entrar em detalhes de coisas que as pessoas da época não iriam entender. Se hoje a gente tem dificuldade ainda de entender as passagens de Jesus, imagina há 2000 anos. Então ele sutilmente deixava no ar algumas coisas que hoje em dia a gente consegue entender melhor. Essa é uma delas. O que é que tem em São Mateus lá sobre reconciliação? Disse Jesus: ora, toda vez que você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém tiver alguma coisa contra você, procura se reconciliar com essa pessoa enquanto ela ainda estiver no teu caminho. Isso é uma parte bem importante dessa passagem, dessa mensagem subliminar de Jesus, que a gente vai analisar mais profundamente daqui a pouco. Procura se reconciliar com ela enquanto ela estiver no teu caminho, para que ela não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao ministro da Justiça e você vai ser condenado para sempre, porque não sairá daí enquanto não tiver pago até o último ceitil. Então veja que é uma passagem meio até difícil da gente entender, mas vamos dividir ela em 3 partes para a gente entender melhor. Primeiro, nos diz Kardec que essa passagem da reconciliação, esse comecinho dessa passagem, foi a sementinha que Jesus plantou, em várias passagens do Evangelho, sobre a questão de que existe vida após a morte do corpo físico. E por que isso? Porque veja como ele diz: procura se reconciliar com teu inimigo enquanto vocês estão no mesmo caminho. Ora, qual seria esse mesmo caminho se não estarmos todos aqui encarnados nessa convivência do dia a dia? Porque tem um ditado, né, até que diz assim, morto o animal, morto o veneno. Por exemplo, uma cobra venenosa, depois de morta, não tem mais como ela passar o veneno para ninguém. Ninguém vai ser contaminado mais com o veneno dela. Só que aí nos diz Kardec, com nós, espíritos encarnados, não é assim. Porque muita gente pensa que quando tem um inimigo e esse inimigo morre, livrei dos meus problemas. Né? Ainda tem gente que chega ao cúmulo e diz: graças a Deus que ele foi embora e eu estou aqui. Só que a morte do corpo físico só mata o corpo físico. O espírito ele vai continuar existindo. Somos espíritos imortais. Nós não morremos. Então esse espírito ele vai estar solto, liberto da matéria, vai estar agora no plano espiritual, e aí ele vai estar mais livre ainda para fazer o que ele quiser, se você der a sintonia, claro, para ele fazer o que ele quiser com você. Então nos diz Kardec, quando Jesus fala isso, reconcilia com teu inimigo, enquanto vocês estão no mesmo caminho, é uma prevenção a problemas futuros. Em outras palavras, nos diz Kardec, é você poder se prevenir, por exemplo, de uma futura obsessão. Então, nós sabemos, né, que em rapidíssimas palavras, que a obsessão é quando um espírito, né, obsedia, ele, digamos assim, ele exerce uma influência mais negativa sobre outro, quer o mal do outro. Então, se eu tenho um inimigo, estamos aqui encarnados. Claro que a sociedade, a lei humana, né, que impede a gente, às vezes, de querer fazer um mal maior, porque tem medo do que pode acontecer, desencarnou, você está livre dessas amarras e vai querer fazer o mal a todo custo àquela pessoa. Então, procura se reconciliar com os teus inimigos enquanto estão no mesmo caminho. E aí vem várias perguntas a partir daí. Porque poderíamos perguntar, não, mas e se eu procurar e ele não aceitar o meu pedido de desculpa, o meu perdão, a gente voltar a ter uma convivência? Aí entra naquela parte de que cada um responde diante das leis de Deus pelos seus atos, não é pelos atos do outro. Então, se você procurou se reconciliar, você tentou fazer a sua parte. Se não houve acordo, aí o problema, porque ele não quis, o problema vai ser dele, o problema não vai ser seu. Né? Então, cada um responde pelos seus atos. E há ainda aqueles que ficam, né? Não, mas como eu vou procurar ele para me reconciliar se foi ele que começou? Bom, a última vez que a gente devia ter feito isso era com 5, 6 anos com nossos irmãos, né? Não vou não, foi ele que começou. Por que sou eu que vou pedir desculpa se a culpa foi dele? Não, já temos idade e maturidade suficiente, não importa quem começou. Se nós quisermos verdadeiramente reatar nossos laços por conta de brigas, seja com amigos, com parentes, familiares, enfim,
Não interessa quem começou. Nós temos que ter o quê? Humildade de ir atrás e fazer essa reconciliação. Então, continuando explicando essa passagem ainda, aí está lá dizendo, por quê? Então, veja que Kardec nos alertou para isso. Vamos procurar aparar essas arestas com pessoas que a gente tem antipatia, inimizade, enfim, ou esteja intrigado, né? Tem uma palavra que a gente usa mais, está intrigado com alguém, procura se desintrigar, porque isso só vai fazer bem a gente. Não tem como fazer mal. Mas aí lá no final ele diz, por que não vai sair daí enquanto não pagar até o último ceitil? Fica difícil a gente só analisando literalmente isso, o que é que significa dizer? Vem Kardec e vai mostrar a profundidade do que Jesus quis dizer. Ora, somos espíritos imortais, toda encarnação que a gente vem aqui, a gente acerta, a gente erra, toda encarnação que a gente vem aqui, a gente paga os erros do passado, mas como ainda não somos, começamos a pagar, mas como ainda não somos perfeitos, ainda erramos, então acumulamos novas dívidas para o futuro. E nos diz Jesus, ora, enquanto você não tiver quite com tudo, é aí que você vai ficar. É isso que significa o ceitinho, entendam como qualquer coisa, né? Como uma dívida que você tenha. Então, a gente não vai sair dessa situação de estar aqui enquanto a gente não tiver pago todas as nossas dívidas. Então, tanto o começo da passagem como o final da passagem, se a gente interpretar dessa maneira, proposta pelo Espiritismo, de uma maneira mais profunda do que Jesus queria dizer, é a aplicação da reencarnação. É a aplicação da existência da vida após a morte e do corpo físico, e de uma nova vida, de tantas vidas quantas sejam as necessárias para a gente pagar até o último feitio. Então veja que em uma passagem simples, pequena, não simples de palavras, mas sim, uma passagem pequena tem uma série de ensinamentos para nos dar. Seguindo, aí vem a questão do sacrifício. Uma nova passagem também de São Mateus. O que diz essa passagem do sacrifício? Aí vamos entender mais uma vez, falei da outra vez, vou falar agora e vou falar tantas vezes quantas eu vier nessa casa, já estou me convocando, que é a questão da gente entender o contexto histórico que Jesus estava. Jesus nasceu numa época, Jesus veio aqui numa época em que havia sacrifícios mesmo, de oferecer animais, enfim. Então essa passagem do sacrifício, que ele fala de sacrifício, poderia estar descontextualizada com os dias de hoje. Mas não, porque se Jesus veio trazer as leis de Deus são perfeitas. Né? Alguém que é perfeito não vai ficar melhorando as suas leis, porque se ele melhorar é porque estava ruim. Não, ele sempre foi a perfeição. Então elas são as mesmas em qualquer época. Os ensinamentos trazidos por Jesus vão ser aplicados em qualquer época. Basta a gente contextualizar. Vamos ver que hoje estamos falando aqui de evangelho, de passagens de 2000 anos de evangelho, e a gente vai falar do WhatsApp aqui hoje, com a aplicação do evangelho. Então, para a gente ver que as passagens de Jesus, elas são para ser usadas sempre, em qualquer época da história da humanidade, em qualquer coisa que estejamos fazendo em nossas vidas. Mas vamos voltar lá para o sacrifício. Então, qual é essa passagem novamente de São Mateus? Tem lá dizendo, toda vez que você for oferecer um sacrifício, pensa se alguém tem alguma coisa contra você. Se tiver, deixa o sacrifício lá no pé do altar, vai se reconciliar com essa pessoa, olha a questão da reconciliação de novo, vai se reconciliar com essa pessoa e volta para poder oferecer o teu sacrifício. Aí se a gente for interpretar, mais uma vez, ao pé da letra, né, do jeito que está escrito lá. Ora, ninguém vem hoje para o centro espírita e comete um sacrifício de um animal para oferecer. Não, né? A imensa maioria das religiões cristãs ocidentais não existe mais essa questão do sacrifício. Ah, então isso está desatualizado. Não. Vamos trazer para o dia de hoje o que seria isso? Aí vem Kardec e nos diz, ora, o sacrifício... Aí ele explica, claro, que Jesus falou isso, porque na época era o que se fazia, então as pessoas tinham que entender. Jesus não podia falar de uma coisa que as pessoas não entendessem. Ele tinha que falar coisas que as pessoas entendessem. Daqui a algumas conversas, quando formos falar de, por exemplo, céu e inferno, Jesus falava em céu e inferno. Mas hoje nós sabemos que como lugares físicos, que a gente costuma dizer, né? Para o céu a gente sobe, para o inferno a gente desce. Isso não existe. E por que Jesus falava? Porque era o que as pessoas acreditavam e era só o que elas entendiam na época. Então ele tinha que falar daquela forma. A mesma coisa do sacrifício. Então qual é esse sacrifício então hoje em dia? Aí Kardec nos diz, o sacrifício é um pouquinho
mais difícil, inclusive, de ser cumprido, porque é o sacrifício espiritual que nós devemos oferecer. Então, toda vez como formos, por exemplo, em nossas orações, né, e nas explicações que o Espiritismo também não está, a gente não precisa orar no pé de um altar, né? A gente não precisa orar só na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso que frequentemos. A oração é de coração, a oração não tem hora, não tem lugar, não tem posição, não tem palavras. Não, a oração é um sentimento de coração, é uma conexão direta, então ela pode ser feita de qualquer maneira. Essa oração, esse pedido, qual seria esse sacrifício espiritual? Ora, agora nós vamos refletir, aquela parte continua a mesma. Se alguém tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa contra alguma pessoa, e em vez de fazer uma oração com o coração cheio de sentimento negativo, procura descarregar esse coração se reconciliando com aquela pessoa. Aí sim você volta e faz a sua oração, as suas preces, enfim, pedidos e agradecimentos. Esse é o sacrifício espiritual. Só que, claro, não podemos ser radicais, xiitas, né? Porque muita gente acha que radical é só amarrar a bomba no corpo e sair explodindo quem não for da sua religião. Não. Qualquer conhecimento seu que você leve ao extremo, isso é radicalismo. Isso é ser fundamentalista. Porque se a gente fosse radical nessa questão do sacrifício, eu vou pensar, meu coração é puro? Não, meu coração ainda não é puro, porque se meu coração fosse puro, eu não estava aqui. Então não posso rezar não, porque eu não estou com o coração puro. Não, não é isso. Né? Não sejamos radicais na hora de aplicar os ensinamentos de Jesus. Né? Tudo na vida é uma questão da gente entender o equilíbrio das coisas. A gente entender a razoabilidade, ser razoável. Por exemplo, para ficar mais fácil a gente entender, todo mundo precisa de água. Ninguém vive sem água. Mas se eu quiser agora tomar um garrafão daquele de 20 litros, todinho agora eu vou conseguir? Não vou morrer afogado. Não vou conseguir tomar 20 litros d'água de uma vez. É a razoabilidade. Ninguém vive sem água, mas água demais mata. Então, claro que nós devemos tentar eliminar o máximo possível essas impurezas do nosso coração, deixar de lado os sentimentos negativos, pedir mesmo pelas outras pessoas, mas podemos, ainda que tenhamos o nosso coração não tão puro, claro, fazer as nossas preces, as nossas orações. Né? É para a gente entender como devemos nos portar, como devemos tentar nos portar. Então, na próxima passagem, é outra bem conhecida, assim, é do argueiro e da trave. Aí, argueiro e trave são palavras que, primeiro, a gente tem que entender o que é que Jesus quis chamar de argueiro e trave, para poder a gente entender a passagem, né? Volto a dizer, achar bonitas as passagens e não saber o que elas significam, não vai adiantar de nada. Então, vamos pensar como argueiro um grão de areia. Ora, o que é um grão de areia? Não é nada, é uma coisa minúscula, um grão de areia. E o que é uma trave? Vamos imaginar essas casas mais antigas que tem uma trave que você coloca atrás da porta. Muito obrigado. Juro que não foi pedindo água que eu falei, a passagem é aqui. Muito obrigado, até gosto muito de tomar água falando, mas não foi por conta disso que eu dei o exemplo. Muito obrigado. Então, vamos imaginar como trave aquelas barras mesmo, ou de ferro ou de madeira, que a gente coloca atrás das portas, né? Para ela não ser forçada de fora para dentro. Então veja a seguinte situação. O argueiro é uma coisa minúscula. E a trave é uma coisa muito grande. Então essa passagem de argueiro e trave é para mostrar essa diferença de uma coisa minúscula e uma trave. Mais uma vez estamos lá em São Mateus. O que é que tem dizendo sobre argueiro e trave? Jesus disse, quem é você para enxergar um argueiro no olho do seu irmão e não enxergar uma trave no seu olho? Que fica querendo tirar a trave do outro e não tira o argueiro do seu próprio olho. Hipócrita. Procura primeiro tirar a trave do seu para tentar, como uma forma de tirar o argueiro do irmão. Resumindo, o que é que Jesus quis dizer aí? Nós enxergamos o menor defeito, o argueiro, o grão de areia, no olho dos outros e não enxergamos a trave no nosso. Não enxergamos os nossos imensos defeitos. Assim somos a imensa maioria de nós. Nós não enxergamos os nossos grandiosíssimos defeitos,
mas queremos ficar apontando, julgando e tentando corrigir o menor defeito dos outros. E olha que Jesus, todas as vezes que precisava ser forte, enérgico, ele era. Está lá no Evangelho. Hipócrita não é palavra minha não, está lá. Hipócritas. Toda vez que precisava ser duro e firme para dar uma lição, ele era duro e firme. Né? O que é hipócrita? É aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Nesse caso, aponta o defeito do outro, julgando, né? Como nós julgamos as pessoas? Demais. Julgando o pequeniníssimo defeito do outro e relevando, deixando para lá o imenso defeito que eu tenho. Em alguma outra passagem, acho que é do Evangelho mesmo, não estou lembrado agora qual, tem uma coisa interessantíssima. Se você enxerga um defeito noutra pessoa, você está passando na rua, aí vê alguém fazendo uma coisa errada. Que coisa feia. Se você for fazer a mesma coisa, é feio do mesmo jeito. Porque a gente adora dar uma desculpa quando a gente está fazendo uma coisa errada. Não, mas é que, olha, esse mais é que é porque você está fazendo uma coisa errada. Não venha com mais é que você está tentando justificar uma coisa que você está fazendo errada, que quando é outra pessoa, você vê o argueiro dela, mas quando é você, você esconde sua trave. Né? Então é isso a questão do argueiro e da trave. Nós não podemos ficar enxergando o tempo todo o defeito e julgando e falando do defeito dos outros, quando a gente sequer faz uma autocrítica para ver os nossos próprios defeitos. Não podemos fazer isso. A maior autoridade diante das leis de Deus que Jesus veio nos mostrar é a autoridade moral. O que seria a autoridade moral? Ora, se eu sou cheio de defeitos, se eu faço um monte de coisa errada, às vezes pior do que aquele que eu estou apontando, quem sou eu para estar julgando ele? Aí é quando vem as duas próximas passagens. A primeira de São Mateus, a segunda de São João. A de São Mateus é: não julgai para não ser julgado. Porque da mesma forma e intensidade que você julgar, você também vai ser julgado. E a outra passagem, famosíssima, né? Famosíssima, mais uma das famosas, que é aí a gente precisa entender duas coisas dessa passagem famosa. Primeiro, a história inteira, para a gente entender, é aquele que tiver sem pecado atira a primeira pedra. Então a gente tem que entender, tem que saber ela inteira para entender o que isso significava dizer e entender a profundidade do que Jesus quis dizer com isso. Essa é de São João. Aí estava lá Jesus, nas suas pregações, aí vem uma turba, um monte de gente, né, naquela confusão toda, né, nas palavras do Evangelho. Os escribas e os fariseus, que eram os grandões da época lá, né, como a gente costuma chamar aqui para ser mais fácil a gente entender, eram os grandões da época de Jesus, os escribas e os fariseus, arrastando uma mulher pelos cabelos lá, aí jogam a mulher assim perto de Jesus e dizem: essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O que fazemos? Aí Jesus, né? Jesus. Ele sabia qual era a intenção deles com aquela pergunta. Se fosse nos dias de hoje, é porque o Evangelho, né, tem 150, o segundo Espiritismo, 150 anos, os outros Evangelhos, né, esse tempo todo, séculos, milênios. Mas se fosse nos dias de hoje, tinha lá dizendo: quiseram fazer uma pegadinha com Jesus. Por que eles quiseram fazer uma pegadinha com Jesus? Na questão da moeda, dar a César o que é de César, foi outra pegadinha. Eles queriam o tempo todo fazer Jesus cair em alguma contradição ou dizer alguma coisa que jogasse ele contra alguém. Então, quando eles trazem a mulher e dizem assim: essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda que seja apedrejada, o que faremos? Se Jesus dissesse: cumpra a lei de Moisés, quem sou eu para estar dizendo que não é para cumprir a lei de Moisés? Aí eles iam dizer o quê? Olha o bonzinho, está mandando apedrejar a mulher. E se Jesus dissesse: não cumpra a lei de Moisés, não pode cumprir a lei de Moisés. Aí o que é que eles dizer? Olha aí, incitando que o povo não cumpra as leis. Então, era a pegadinha. Eles queriam ver qual era a resposta que Jesus ia dar para, de um jeito ou de outro, criticar ele. O que é que Jesus fez? Disse a célebre frase: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele não disse, nem não atire, nem ele disse, atire. Ele chamou eles para a tal da, por isso que eu falei há pouco, autoridade moral. Aquele que não tiver pecado, fica à vontade, jogue pedra nela. Quem é que não tem pecado? Quem é que não erra? Todas as pessoas se retiraram, ficou só ele e a mulher. Aí ele deu a mão a ela e disse: mulher, cadê os teus julgadores? Alguém te condenou?
Aí ela disse, não. Aí ele disse, eu também não vou te condenar. Levanta-te, vai e no futuro não peques mais. Olha que esse ensinamento, assim, ele é fantástico. Ele é fantástico. Porque ele nos ensina, primeiro, quem somos nós para estar julgando os outros? Quem somos nós para estar julgando os outros? E segundo, ainda que você veja que outra pessoa caiu, errou, fez alguma coisa errada, além de não julgar, dá a mão àquela pessoa, levanta-te. Aprende com o erro e tenta não errar daqui para frente. Porque nós adoramos, além de julgar, é colocar lá, condenado, um carimbo de condenado eternamente na testa. Todas as vezes que a gente encontrar aquela pessoa, a gente vai lembrar, eita, foi fulano que fez não sei o que, ele. Né? Sempre. A gente rotula as pessoas e a partir dali, ela sempre vai ser o pecador. Como se nós não fôssemos. Como se nós tivéssemos aquela autoridade moral de jogar aquela pedra. Não, não éramos, se naquela época já estivéssemos por aqui, e não somos até hoje. Então, não julgar para não ser julgado. E, em definitivo, não julgar de jeito nenhum todas as pessoas, porque não temos autoridade moral, são as duas grandes explicações dessas duas passagens, mais uma vez, de São Mateus e São João. Só que aí vem uma questão muito interessante do não julgar, do não ver o mal. Volto a dizer, não devemos ser radicais nos ensinamentos. A gente tem que ter a razoabilidade. Vou até tomar água, porque eu lembrei de novo da água agora. Nós devemos ter razoabilidade. Quando ele diz não julgar, não ver o mal nas pessoas, nas coisas, isso não é absoluto. Isso não é você estar vendo alguém fazer uma coisa errada, não posso nem ver, porque eu não quero ficar identificando um mal. Não. Porque muitas vezes é nossa obrigação ver uma coisa errada e arrumar, e ajeitar. Exemplo clássico, filho. Se você está vendo que seu filho tem uma inclinação errada, se você está vendo que ele está fazendo alguma coisa errada, é sua obrigação ver o mal, julgar o mal e tentar corrigir o mal. Né? Então a gente não pode ser radical a ponto de não, só posso ver flores no mundo. Se fosse assim, o mundo estava um caos hoje em dia. Se ninguém combatesse o mal, reprimisse o mal e tentasse corrigir as pessoas para saírem do mal. Né? O planeta estava um caos. A gente nem estaria aqui agora falando, provavelmente. Então, temos que ter cuidado. Agora, a questão da razoabilidade. Vou dar 2 exemplos aqui que a gente vai entender. A gente deve censurar o mal para ajudar a pessoa, não para humilhar a pessoa. Então, a mesma situação com 2 exemplos diferentes do que acontecer. Está lá de novo aquele grupo de amigos reunido conversando, e naquele grupo de amigos alguém tira uma brincadeira pesada, horrível, que chegou a humilhar outra pessoa. Aí você, do alto da sua santidade, na frente de todo mundo, recrimina ele, briga com ele, humilha a pessoa na frente de todo mundo, porque você tem que combater e censurar o mal. O jeito não foi da melhor maneira que você poderia fazer aquilo. Depois, numa outra oportunidade, só vocês, os dois sozinhos, chamar, fulano, vê, tu fez isso, tu acha que foi legal, cara? Porque eu acho que fulano não gostou, não. Evita fazer isso. Veja que você, na hora, identificou que aquela conduta não foi a mais adequada. Na hora você achou que ele merecia uma reprimendazinha, já que vocês têm um grau de proximidade, né? Um grau de amizade mesmo, que permite você a falar, jogar umas verdades na cara, como a gente costuma dizer, mas tem um momento adequado e a forma como você vai falar. Então, censurar o mal não é errado. Censurar o mal muitas vezes está ao nosso alcance e é nossa obrigação. Mas tudo tem a forma como nós fazemos isso. Né? Então, sempre a gente tem que ver que as coisas elas não são absolutas. Né? A gente tem que ter o feeling, o tato, o jeito de fazer as coisas. Mas aí Kardec volta a uma daquelas 3 primeiras passagens, o tal do 70 vezes 7. Pedro perguntou a Jesus, né? Quantas vezes devo perdoar os meus irmãos? Aí 7, aí Jesus disse, não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Só que o 70 vezes 7 não é uma coisa matemática. Porque se fosse matemática era bom. 70 vezes 7 é 490. A gente andava com uma cadernetazinha, perdoei uma vez, na 490 foi a última vez. A partir da 491 eu não perdoo mais ninguém. Porque Jesus disse que era 70 vezes 7. Estou liberado por Jesus, eu tenho um habeas corpus de Jesus, para não perdoar mais ninguém. Não é isso. Claro que não é isso.
Aí você pode dizer, mas está lá, ele disse 70 vezes 7. É verdade, está lá, ele disse 70 vezes 7. Mas aí vamos voltar para o contexto histórico e tudo aquilo que a gente já falou. Jesus falava para pessoas que não tinham muito conhecimento. Jesus tinha que mostrar a eles exemplos que eles entendessem. Se Jesus dissesse, vamos perdoar eternamente, eles iam lá imaginar o que é uma eternidade. Não tinha como eles entenderem o que é o infinito, uma eternidade. Então Jesus tinha que dar uma noção grande, de um valor grande para eles. Então Jesus disse, 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, o 490 é uma figura, é um símbolo que Jesus quis dizer assim, olha gente, tem que perdoar sempre. Tem que perdoar todas as vezes que precisar perdoar. Então, o 70 vezes 7 foi apenas uma forma de Jesus dar um número grande, para as pessoas saberem que era uma coisa muito grande que tinha que fazer. Muitas vezes fazer. Mas que a gente já sabe que hoje não são 490 vezes. É sempre. Certo? Pois bem, aí tem 2 palavrinhas aqui que tem tudo a ver com perdoar, não perdoar. São palavras difíceis, mas que tem no popular as 2 que fica mais fácil da gente entender. Que é maledicência e melindre. Vamos começar pelo melindre. O que é melindre? E por que tem a ver com o tema? O que é melindre? Melindre é o popular, e todo mundo já vai entender, não me toque. Ai, fulano é muito não me toque. Fulano não pode falar nada, que ele já se dói, já acha que está falando dele. É aquela pessoa que quando você vai contar uma história, pensa 2 vezes, porque não vou falar não, porque toda vez que eu falo, ele acha que é dele que eu estou falando. Né? Então isso é uma pessoa melindrosa. É uma pessoa que tudo se dói. Ai, fulano é muito doído. Né? Não tem isso, né? Ai, fulano é todo no me toque, é todo doído. Toda vez que fala alguma coisa, ele acha que a pior pessoa do mundo é ele. Isso é um melindroso. E o que é que tem a ver o melindroso? Ora, o melindroso, tem até uma psicografia, acho que de André Luiz, que ele diz assim, os melindres arrasam plantações inteiras de amizade. Ele quer dizer assim, que uma pessoa muito melindrosa pode acabar uma amizade por conta de um comentário que um amigo seu possa fazer a seu respeito. E por que nós somos assim? Orgulho. Nós somos orgulhosos. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ouvir uma verdade na cara de vez em quando. Então o nosso melindre faz com que a gente se doa por qualquer coisa que entra nos nossos ouvidos e a gente não gostou de ouvir. Isso é o melindre. Então nós não podemos ser melindrosos. Ora, o melindre faz com que a gente exija de todo mundo desculpa, perdão, a palavra que queira usar, por qualquer besteira que aconteça em nossas vidas. Às vezes a pessoa não está nem falando de você, mas você é tão melindroso que acha que foi de você que estava falando. Aí fica com a cara feia para aquela pessoa até ela chegar para você e pedir desculpa, quando ela não sabia nem que você estava com raiva porque ela não falou aquilo, não era para você. Então veja como é chato a gente ser melindroso, é perigoso a gente ser melindroso. Né? Faz com que as pessoas até mesmo se afastem da gente, porque a gente se dói com tudo. Então nós não devemos ser melindrosos. A melhor coisa do mundo é quando você... Não a melhor coisa porque você fez uma coisa errada, mas assim, vocês vão entender. Você falou uma coisa, aí acha que uma pessoa se doeu com aquilo, aí fica com aquilo na cabeça, Ah, pá, eu vou pedir desculpa, é melhor. Aí vai e chega para a pessoa, ó, naquele dia eu falei isso, eu queria pedir desculpa, aí a pessoa, oxe, não, deixa para lá, não estava nem pensando nisso. Olha que coisa boa, aquela pessoa ela não é melindrosa, ela nem se doeu com o que você falou. E a outra palavrinha é maledicência. O que é maledicência? No popular, fofoca. Fofoca. A maledicência, a fofoca, ela é muito perigosa porque a gente costuma falar de coisas que não sabe se são verdade, que já ouviu dizer, que não nos dizem respeito. E aí eu vou contar uma historinha bem rápida aqui do grande filósofo grego Sócrates, que vai ilustrar bem o que é a maledicência e como a gente evitar a maledicência. Sócrates estava lá no escritório dele, nas oficinas dele lá estudando, fazendo seus experimentos. Aí chega um dos seus alunos correndo, como eu disse a vocês, toda história minha se passa no Nordeste, esbaforido. Ele chega lá esbaforido, correndo, cansado. Sócrates, tem uma para te contar. Ele, calma, o que é isso? Eu tenho uma para te contar. Aí Sócrates, mas a história que você vai me contar já passou pelos 3 crivos? Aí assim, o que seria crivos? Filtros. 3 filtros, 3 perguntas. Aí são os crivos de Sócrates. Já passou pelos 3 filtros? Aí ele, o que é isso, Sócrates? Aí ele, olha, se você quer me contar uma coisa, essa coisa que você vai me contar é verdade. Aí ele, olha, eu não sei se é verdade, porque foi outra pessoa que me contou.
Aí Sócrates disse, não, está certo. Mas se você quer me contar uma coisa que não sabe se é verdade, é uma coisa muito boa. Aí Sócrates, aí o aluno, não, é uma coisa muito ruim que eu quero te contar. Aí Sócrates disse, olha, você quer me contar uma coisa que não sabe se é verdade, é uma coisa ruim, mas quer me contar, é porque vai ser útil para a gente saber. Aí o aluno olhou assim, olha, útil, não vai ser não. Aí Sócrates disse, olha, você quer me contar uma coisa que não sabe se é verdade, não é boa para ninguém e não vai ter utilidade nenhuma, não me conte não. E assim, ele cortou naquele momento a fofoca, a maledicência. Então tem uns ensinamentos aí para a gente aprender com isso. Nós não vamos, vai chegar alguém para contar uma história da gente, né? Aí a gente super humilde vai dizer, passou pelos 3 filtros de Sócrates. Não, a gente não vai fazer isso, né? Não vamos ser chatos com as pessoas. Mas, vamos fazer isso mentalmente? Contou uma fofoca que o vizinho fulano está fazendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é, ele não sabe nem se é verdade, porque ele não viu, ele já ouviu dizer. Não é uma coisa boa, nem é uma coisa útil. Então, pare ali mesmo. Não passe essa história adiante, não. A gente adora, né? Um telefone sem fio. Adoramos um telefone sem fio. Aí muita gente diz o seguinte, né? Porque a gente gosta de falar da vida dos outros. Aí muita gente pensa o seguinte, não, mas então se for verdade eu posso contar, né? Não, porque não lhe diz respeito. Claro que vamos voltar à questão da razoabilidade. Se você viu um crime, não, você não vai deixar, não, vou ficar calado porque eu não posso falar mal de ninguém. Não é isso, né? É a fofoca mesmo, essa maledicência, é esse falar mal dos outros, é esse querer dar conta da vida de todo mundo. Isso a gente não deve fazer. Aí, como eu disse há alguns minutos, os ensinamentos de Jesus são para toda a vida, em qualquer época da história da humanidade, em qualquer avanço intelectual, científico, tecnológico que a gente tenha. Porque a tal da rede social é uma praga. Porque a gente compartilha coisa que a gente sequer sabe qual a fonte daquilo, se é verdade, se não é. E às vezes a coisa pode parecer até brincadeira, mas há alguns anos, inclusive hoje saiu uma reportagem revivendo essa história, porque está muito nessa história do fake news, né? De notícias falsas que circulam por redes sociais, por aplicativos de compartilhamento, enfim. Ressurgiram a história da primeira pessoa que morreu por conta de um boato em rede social. Há alguns anos, espalhou-se uma história, com fotos inclusive, de uma mulher que praticava magia negra com crianças. Fazia coisas horríveis em rituais de magia negra com crianças. Quando essa mulher, ela existia, a mulher era uma foto de uma pessoa de verdade, voltou para a comunidade dela, ela estava fora, as pessoas ensandecidas a pegaram e a lixaram e ela morreu de uma surra que ela levou. A polícia investigando descobriu que era uma notícia falsa. Que alguém quis, sabe-se lá por quê, plantar isso, foi disseminando, publicou você saiu do seu círculo, você e seu celular, aquilo ganha um mundo. Ninguém sabe as consequências daquilo. E era uma falsidade e a mulher morreu. Então, se no começo, assim, pode parecer uma história engraçada, até mesmo, mas coisas sérias podem acontecer por conta da nossa maledicência. Por conta da gente estar publicando coisas que a gente sequer sabe se aquilo é verdade ou não. E não devemos ter muito cuidado. E onde a gente encontra fundamento para isso? Nas palavras de Jesus, escritas há 2000 anos, quando, 98% da população sequer escrevia, quanto mais havia comunicação como há hoje nos telefones celulares com a internet. Então, nós devemos ter cuidado, e é sim a aplicação dos ensinamentos de Jesus, nós temos cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente anda divulgando por aí. Né? A maledicência é um mal que nós não devemos fazer parte desse mal. Então, não interessa se foi verdade, útil, bom, não lhe diz respeito para que a gente ficar alimentando isso. Para que a gente ser mais um elo dessa corrente que leva essas histórias a cantos que a gente sequer imagina que ela pode chegar. Então a gente tem que ter muito cuidado nos dias de hoje que a gente faz. Porque eu disse que maledicência era fofoca. A fofoca tradicional, ela tinha o seu poder de causar o mal, mas era muito mais restrito. Porque era no boca a boca. Hoje em dia, você tem um alcance de milhões de pessoas num simples toque num celular. Então, isso é perigoso. É perigoso. Então, nós devemos ter esse cuidado, essa cautela com o que a gente anda publicando, compartilhando, né? Retransmitindo coisas sem sequer checar a fonte, sem sequer ver se aquilo é verdade ou não. E assim,
Falo por mim, claro, mas não devemos ter o medo de apontar quando acontece. Assim, eu devo ser tido como chato, deve ter um grupo só para dizer que eu sou chato. Porque assim, eu recebo uma mensagem e eu digo, é falso. Se a pessoa quiser mais explicações, eu dou, mas eu digo. Se eu faço parte de um grupo e recebo uma coisa que aquilo ali eu sei que não é verdade, eu digo que não é verdade. Que é para pelo menos alertar as pessoas, se elas continuarem transmitindo, elas vão transmitir porque querem, mas sabem que aquilo ali não é verdadeiro. Então, não é a questão de você estar julgando, não, é de você tentar, aquela história, censurar o mal para um bem maior. Pois bem, a última questão que nós vamos ver na noite de hoje já que estamos falando de perdão, é o perdão de Deus. Porque já que estamos falando de perdão, né, o Pai Nosso, né, a oração mais completa que existe, eu tenho uma vírgula para botar aí com essas orações que nós sabemos decoradas. O Pai Nosso todo mundo sabe decorar, ninguém vai ler o Pai Nosso. Sabemos de trás para frente, se brincar, o Pai Nosso. Porque o problema é que a gente faz no automático. Então você pode estar lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Você está fazendo tudo, menos prestando atenção no Pai Nosso. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente está fazendo nossas orações, para a gente se concentrar. Mas lá no Pai Nosso tem dizendo, perdoai as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você está perdoando, porque você está dizendo para Deus que você está perdoando. Mas você está mesmo perdoando? Você quer que Ele perdoe as suas ofensas, mas você está perdoando como você está dizendo a Ele? Mas o que seria o perdão de Deus? Muita gente acha que o perdão de Deus é um passe de mágica. Você fez bem muita coisa errada a vida toda, aí sabe que está perto de morrer, sei lá, uma doença, uma coisa assim. Meu Deus, me perdoe por tudo de errado que eu fiz. Pronto, desencarnou ali, sua vaguinha no céu está garantida porque você se arrependeu e pediu perdão. O perdão de Deus não é passe de mágica. O perdão, o que significa então? A gente estava falando de misericórdia. Deus é misericórdia, acima de tudo. É o perdão, o esquecimento, mas a reparação do erro cometido. Perdão de Deus não é fim de nada, é começo de uma nova vida. Quando a gente pede perdão a Deus, de coração a gente está dizendo, me perdoe o erro que eu cometi, mas me dê uma nova chance para eu reparar os erros que eu cometi. Então Ele vai lhe perdoar, mas não passando uma borracha nos erros que você cometeu, e sim lhe dando uma nova oportunidade de reparar os erros cometidos. O perdão de Deus não é fim de nada, é o começo de uma nova era em nossas vidas. Então, meus irmãos, que nós possamos sair daqui na noite de hoje, sabendo que ser um misericordioso é a gente perdoar, é a gente perdoar de coração, é a gente perdoar sinceramente a todas as ofensas que nos seguem. Não interessa se foi você que começou, se não foi você que começou, procura se reconciliar com alguém que você tem alguma rusa, alguma coisa de problema em sua vida. Sabemos que não é fácil, se fosse fácil não era aqui que a gente estava, mas sabemos que só depende da gente esse caminho e que cabe a nós sempre dar o primeiro passo. Então, boa noite e muita paz. Encerramos assim essa parte dos trabalhos, conforme pedido pela casa. O passe hoje ele vai ser coletivo, não vai haver individual. Então, vamos baixar um pouco a vibração, vamos, não a vibração, a emoção, o calor, vamos tentar harmonizar, nos tranquilizarmos, baixar a frequência cardíaca, vamos nos concentrar para que os mentores da casa, os trabalhadores da casa possam agir sobre nós. Mestre Jesus, mentores espirituais que comandam o trabalho da casa, que organizam o trabalho da casa, pedimos a todos vocês que a energia, a boa vibração que é derramada nessa hora sobre todos nós, possa ser transportada para todos aqueles nossos familiares, as pessoas que cruzarem em nossos caminhos durante essa semana, para que nós possamos pôr em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de toda a espiritualidade superior que sempre está a nos apoiar, a nos mostrar o bom caminho que devemos seguir, para que nós possamos, aí sim, sermos os bem-aventurados e conseguirmos um lugar melhor em nossa própria existência, a depender dos nossos passos. Que Deus possa nos iluminar, nos proteger nessa semana que se inicia, para que todos nós possamos ser uma fonte luminosa ao redor de todos aqueles que convivem conosco. Boa noite e muita paz, e que assim seja.